Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 18 de fevereiro, agora na Espanha, 20 horas e 24 minutos, no Brasil, 16 e 24. Eu estou no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. A gente segue se desdobrando na nossa onda 3 aqui no 4 horas. A gente só vai descansar quando bater nas uppers aqui no patamar entre 27.100 e 27.800. É para lá que a gente está indo. Nitidamente, depois da gente se livrar dessa congestão, a gente fez uma onda 1 que acabou visitando a região de sobrecompra aqui no 4 horas, uma onda 2 que quase voltou para ver o VWAP semanal e agora uma onda 3 que vai buscar ali as uppers da banda de VWAP no semanal. No mensal, segue o game, tem muita gordura para queimar até o patamar de 28 mil e pouco, vamos colocar, vai dar aquela agulhada para 30 mil, depois a BTC vai ostentar aqui pelo menos um candle aqui no mensal, acumulando no patamar da mediana para depois se desdobrar numa nova pernada impulsiva. No diário squeeze normal aqui, a nossa protuberância do corpo real de hoje confirma esse desdobramento da onda 3 em direção a 30 mil dólares. No intraday, a BTC foi um reloginho, todos os sinais fecharam na sala, no copy trade, batia na lower, voltava para VWAP, batia na lower, voltava para VWAP, bateu na upper, voltou para VWAP. Foi uma delícia tradear hoje na BTC. E na Seara Fática, o YouTube nomeia um CEO Web3 friendly, um entusiasta do mundo cripto, Neil Mohan. Ele diz que as NFTs, num futuro não muito distante, vão estar compatíveis com a plataforma. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Ele está substituindo a Susan Wojcicki, que renunciou, alegando que vai cuidar agora de assuntos familiares e pessoais. E agora entra um CEO no YouTube crypto-friendly. E a indústria cripto gastou o recorde de 21 milhões de dólares em lobby no ano passado. É o novo normal, é mais uma indústria agora para competir com as outras indústrias. E uma métrica da análise gráfica da BTC, considerada a mãe de todos os sinais de alta, acabou de startar o seu próprio sinal de alta. O DCA, né, o Dollar Cost Average, ele deu sinal de alta. A última vez que ele fez essa movimentação, o DCA, a BTC catapultou do patamar de 10 mil em direção à alta de todos os tempos, em 69 mil. Aqui eu tô no DCA agora, de fevereiro de 23, que migrou para a banda superior da métrica. Os analistas estão considerando que essa migração pode sim levar a BTC para a nossa próxima alta de todos os tempos. A vez anterior em que isso aconteceu foi maio de 2020, onde a BTC catapultou em direção a... Vamos botar aqui, aqui foi maio de 2020. A BTC catapultou em direção às máximas, a máxima de todos os tempos. Aqui, ó, maio de 2016, ela voou para 20 mil. E depois, 2020, ela voou em direção a 54.901 numa primeira pernada, depois corrigiu e foi bater 69 mil. Ou seja, esse DCA, Dollar Cost Average, não deve ser subestimado pelos analistas. E na seara geopolítica e finanças internacionais, os holandeses expulsaram 10 diplomatas russos e fecharam o consulado holandês em São Petersburgo. A crise russa e a guerra russa-ucraniana está impondo uma hecatombe geopolítica e militar na Europa. Agora a Coreia do Norte, há poucas horas atrás, disparou um míssil intercontinental balístico que acabou caindo na zona exclusiva do Japão. O fato é que a Casa Branca já se pronunciou, dizendo que o míssil balístico intercontinental não tinha potencial para ameaçar os Estados Unidos, mas reforça as garantias na defesa de Coreia do Sul e Japão. Enfim, o mundo está virado num barril de... Na verdade, o mundo está virado numa hecatombe nuclear, não um barril de pólvora. E o retorno iminente do dólar como garantia de moedas fiduciárias por bancos centrais do eixo eurasiano, vamos colocar assim, né? Rússia
Índia, China e eventualmente até os BRICS, essa política macroeconômica startada pelo Vladimir Putin na Rússia pode ter consequências muito mais dramáticas, causando uma destruição em massa das moedas fiduciárias ocidentais e eventualmente consequências muito mais sérias do ponto de vista econômico do que alguns analistas estão inicialmente prospectando. O fato é que a Rússia ela pareou o rublo ao ouro. E uma movimentação da China está intrigando os analistas. Eles não param de comprar ouro. Virou uma corrida maluca por ouro. A Índia também entrou nessa corrida maluca. Nunca se comprou tanto ouro por bancos centrais asiáticos e a Rússia, que já vem nesse movimento desde 2020. E o fato é que alguns analistas estão dando conta de que isso sim pode ser uma cartada do Vladimir Putin para eventualmente minar a moeda fiduciária do Ocidente, principalmente o euro e o dólar norte-americano, já que é sabido e ressabido que os Estados Unidos eles despegaram o dólar do ouro lá na década de 70 e desde então o Richard Nixon determinou esse despegue do dólar em relação ao ouro e desde então a base monetária em dólar mundial não para de crescer. Na verdade, o dólar virou um grande esquema Ponzi. Isso aqui é muito bom para a BTC. Se efetivamente o Vladimir Putin está mexendo uma grande peça, tá jogando um grande jogo de xadrez e eventualmente essa ameaça às economias ocidentais, isso sim pode redundar em seríssimos benefícios para o mundo cripto num segundo momento. Num primeiro momento pode vir turbulência. Mas enfim, gente, a BTC segue acumulando. No 4 horas a gente claramente está desenhando uma onda 3. No diário a gente está arrumando forte em direção a 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.